Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Disciplina Matemática Básica. Tema da aula, Divisão. Professor Pedro Fagundes. Olá pessoal, tudo bem? Então, para encerrar essa semana, essas 2 primeiras semanas do curso, nós vamos dar uma recordada na operação de divisão. Nós vamos trabalhar, por enquanto, com a divisão de números inteiros, tá ok? No estúdio da Univesp, o professor Pedro inicia a aula em pé atrás do púlpito e ao lado da lousa interativa que exibe o nome da disciplina e o tema da aula. Segurando um pequeno controle remoto, ele se aproxima da lousa e inicia a apresentação de slides. O primeiro tem o título Divisão e o texto. Podemos entender de forma prática a divisão entre 2 números naturais, P e Q, com Q diferente de zero, como uma distribuição da quantidade P de objetos para a quantidade Q de pessoas ou lugares, de maneira que cada pessoa ou lugar receba a mesma quantidade destes objetos. Vejamos um exemplo. Então vamos lá, gente. Vamos colocar um pequeno problema aqui, olha. Podemos entender, de forma prática, a divisão entre 2 números P e Q, desde que o Q seja diferente de zero, como uma distribuição de uma certa quantidade P para uma quantidade Q de pessoas ou lugares, tá? Veja o exemplo. Vamos distribuir 15 balas para 6 crianças. Então, como é que eu faço para fazer essa divisão? Eu coloco as 6 crianças lá e pego o saquinho que está com as 15 balas e faço assim, olha. Vou dando uma bala para cada criança. Então, após a primeira rodada, eu dei 6 balas, uma para cada criança, e ainda sobraram 9. Como 9 é maior que 6, eu posso dar mais uma bala para cada criança e eu repito esse processo. Dou mais uma bala para cada criança. Quando acabou essa segunda etapa, rodada, só sobraram 3 balas. E aí já não dá mais para eu dividir, né? Vai ficar algumas crianças com 3 balas e outras não. Então eu paro minha divisão. Então, na verdade, o que aconteceu? Cada criança ganhou 2 balas e restaram 3 balas. Então esse é o algoritmo básico da divisão dos inteiros. Eu divido o quanto dá e quando não dá mais para dividir, a gente chama de resto, é o que sobrou. Normalmente a gente faz isso usando essa maneira, né, esse procedimento. 15 dividido por 6, então o que eu faço? Quantos 6 cabe dentro de 15? Vão caber 2. Então 2 vezes 15 vai dar 12. Então eu desconto as 12 balas que eu já distribuí e ainda restaram quantas? 3. Tá? Então esses elementos têm os seguintes nomes. O número que eu estou dividindo é chamado dividendo. O número pelo qual eu vou dividir eu chamo de divisor. O resultado inteiro dessa divisão, né, eu estou chamando de quociente. E o que sobrou a gente chama de resto. No slide com o título Algoritmo da Divisão, a operação explicada pelo professor tem a seguinte organização. O dividendo 15 está à esquerda do divisor 6, que é isolado por uma chave em formato de L. Abaixo do divisor está o quociente 2, e abaixo da subtração do dividendo, 15 menos 12, está o resto 3. Beleza? Então eu posso escrever o meu número 15, que é o dividendo, como sendo o quociente vezes o divisor mais o resto, ou seja, 15 é 2 vezes 6 mais 3. Esse foi o procedimento de dividir as balas para 6 crianças. Divida 3.148 por 15. Né? Vamos fazer essa operação aqui. 3.148 eu quero dividir por 15. Então eu começo olhando o primeiro número aqui. 3 não dá para dividir por 15. Então eu vou pegar o parzinho. 31, dá para dividir por 15? Dá. Quanto dá? 2. 2 vezes 15 dá 30. Eu vou colocar aqui, mas a gente sabe que não precisa representar. Com a caneta vermelha, o professor escreve a divisão. 3.148 no dividendo e 15 no divisor. No dividendo, ele faz um arco ligando o número 3 e o 1, escreve 2 no quociente e, no dividendo, subtrai 30 de 31, restando 1. A seguir, ao lado do resto, 1, ele escreve o número 4, referente à dezena de 3.148. Depois adiciona um 0 ao quociente e subtrai
0 de 14, restando 14. 31 menos 30, a diferença é 1. Agora 1 dá para dividir por 15? Não. Então eu vou pegar e abaixar. Vou baixar mais um aqui, que é a casa das que eu tinha centenas, da dezena, 14. 14 não dá para dividir por 15, e aí acontece um erro comum. A gente vem abaixo 8. E aí vai tentar dividir 148 por 15. Tem uma regra que a gente não pode esquecer na divisão. Depois que você começou a dividir, você tem que usar a seguinte regra sempre. Baixou, divide. Se você fizer isso, você nunca erra. Eu não baixei o 4, então eu vou dividir. Quantos 15 cabe dentro de 14? Nenhum. Então aparece um 0. 0 vezes 15 vai dar 0. 14 menos 0 fica 14. É o resto que eu tenho. Agora eu vou abaixar o último, que é 8. 148. Quantos 15 agora cabe dentro de 148? Né? Então vamos ver lá. 4 é 60. 8 então vai ser 120. 9 vai dar 135. Então eu ponho 9 vezes 15, que é 135. Quanto que vai sobrar? 3, 1, 13. Ao lado do resto 14, o professor adiciona o número 8, referente à unidade de 3.148. Depois escreve o número 9 no quociente e no dividendo subtrai 135 de 148, restando 13. Não dá para dividir mais. Então a divisão de 3.148 por 15 dá 209 e resta 13. E o resto é 13. Porque o resto é menor que o divisor. Eu não consigo dividir mais. Mas veja, tem um 0 aqui, ó. O professor aponta o 0 do quociente 209. E é comum a pessoa não conseguir fazer, já baixar o 8. E aí não aparece o 0, fica 29. Faz a conta, 29 vezes 15 não vai dar 3.148. Ok? Bom, dissemos que um número natural que, diferente de 0, é um divisor do número P. Se na divisão de P por Q, o resto for 0. Então, quando a divisão dá exata, eu digo que esse número é um divisor do outro. A notação é Q divide P. A notação é escrita como Q barra P. Então, Q divide P, sem somente ser, o valor P é o quociente vezes Q. Não tem o resto é 0. É um K vezes Q, onde K é um outro número natural. Por exemplo, ó, 2 divide 4, porque o 4 se escreve como 2 vezes 2. 5 divide 15, porque o 15 é 3 vezes 5. Tá? O 3 não é divisor de 13, porque quando eu vou dividir 13 por 3, dá quanto? Dá 4, mas resta 1. Então o resto não é 0, então ele não é divisor. Dizemos que o número natural P maior que 1 é um número primo se os únicos divisores de P forem 1 e o próprio P. E o conjunto dos números primos é um conjunto muito importante para nós na matemática. São exemplos de primos, está aqui um monte de primos. No slide de título Número Primo, os exemplos 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 e 31. É um conjunto infinito e ainda não tem assim uma fórmula que diga todos os primos que existem. Eles são infinitos, mas de que maneira eles são? Um número natural P é chamado agora múltiplo do número Q se ele existir um número natural K, tal que o P se escreve como K vezes Q. Em outras palavras, né, se o Q não for 0, eu vou dizer que P é múltiplo de Q se o Q divide P. Né, porque ó, o Q vai dividir P, porque o Q na divisão de P por Q vai dar K e o resto é 0. Então essa relação de múltiplo e divisor é muito parecida. Os múltiplos de 2 a gente chama de conjunto dos números pares, são os caras da forma 2K. Então é 2, 4, 6, 8 e assim por diante. O múltiplos do conjunto dos números múltiplos de 3 são todos os números da forma 3K. 3, 6, 9, 12 e assim vai.
As fórmulas de múltiplos de 2 e de 3 citadas pelo professor têm K pertencente a N. Quais são os divisores de 36? Então, quais são os números que dividem 36? Bom, o 1 é divisor de 36 porque 36 é 36 vezes 1. O 1 é divisor de todo mundo, tá certo? O 2 é divisor de 36 porque ele é par, então é 12, 2 vezes 18. O 3 também é divisor de 36, 12 vezes 3. O 4 também é divisor, 9 vezes 4. O 6 é outro divisor, porque 6 vezes 6 dá 36. E olha que quando eu cheguei no 6, eu já tenho todos os divisores. Os divisores são aqueles primeiros que eu escrevi, ó, 1, 2, 3, 4 e 6, e os que apareceram para fazer o produto. Apareceu o 36, o 18, o 12 e o 9. Então, o conjunto de divisores de um número, se esse número for um quadrado perfeito, vai dar um conjunto ímpar de divisores, a quantidade. Mas se for um número que não é um quadrado perfeito, vai dar par. Porque toda vez que eu acho um divisor, eu acho um outro número que o produto dos dois vai dar o número que eu quero. Então é sempre o parzinho. O conjunto de divisores de 36 é representado como D maiúsculo, abre parêntese, 36, fecha parêntese, igual, abre chave, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36, fecha chave. Os divisores são separados por vírgulas. Um número vai ser, lembra das regras, né, os critérios de divisibilidade? Ele vai ser divisível por 2 se ele for par, acabar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Divisível por 3 se a soma dos seus algarismos for múltiplo de 3. Divisível por 5 se acaba em 0 ou 5. Divisível por 6 se for divisível por 2 e 3. Divisível por 9 se a soma dos algarismos for 9. Estou recordando só algumas. Vamos ver, por exemplo, uma que não está aqui, ó, divisível por 10, né, quando acaba em 0. No slide com os critérios de divisibilidade, os tópicos lidos pelo professor. O penúltimo tem o texto. Um número é divisível por 9 se a soma de seus algarismos for um múltiplo de 9. Vamos ver um número aqui, ó, por exemplo, o número 1736. Será que ele é divisível por 7? Eu não coloquei ali o critério para o 7, vamos aprender agora. Então, para fazer isso, eu pego o último algarismo do número e multiplico por 2. Então, o último algarismo é 6, 2 vezes 6 dá 12. Agora eu vou descontar esse 12 do número tirando o último algarismo. Então, eu vou pegar 173 menos 12 dá 161. Se ele for múltiplo de 7, o número inicial era múltiplo de 7. Então, esse número deve ser múltiplo de 7. O professor aponta para o número 161, resultado da subtração 173 menos 12. Ah, mas esse número é grande, eu não sei se ele é múltiplo de 7. O que eu faço? Repito o procedimento. Eu pego 161, o último algarismo dele é 1, multiplico por 2 vai dar 2. Pego agora esse número, tiro o último algarismo, então fica 16, menos 2 dá 14. 14 eu sei que é múltiplo de 7. Ele é 2 vezes 7. Portanto, aquele número lá do começo, 1736, é divisível por 7. Ok? Máximo divisor comum. Está aí um outro elemento que a gente vai usar bastante durante o curso. O máximo divisor comum, que a gente denota por MDC, de um conjunto finito de números naturais, é o maior divisor comum a todos eles. É o que o próprio nome diz. Como é que a gente pode calcular esse cara? Vamos ver algumas maneiras de encontrar esse elemento. Encontre o MDC, o máximo divisor comum, entre 36 e 54. Então, uma primeira maneira de fazer é, eu vou listar todos os divisores de 36, que a gente já listou, que é um quadrado perfeito, então eu tenho um número ímpar, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 números, porque ele é um quadrado perfeito. Os divisores de 36 são 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 e 36. A seguir, o professor mostra os divisores de 54. 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27 e 54. Vou listar todos os divisores de 54, que não é quadrado perfeito, então vai aparecer em número par. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 divisores. E vou marcar agora aqueles divisores que aparecem nos dois conjuntos. Vou marcando. Os números que aparecem nos dois conjuntos de divisores são circulados. 1,
2, 3, 6, 9 e 18. Ao final do slide, o MDC de 36 e 54 é representado como MDC, abre parêntese, 36, ponto e vírgula, 54, fecha parêntese, igual 18. Qual é o maior que apareceu? 18. Pronto. O máximo divisor é o 18. Tem uma outra maneira. Eu vou fazer a decomposição pelos primos ao mesmo tempo, simultânea, de 36 e 54. Então, eu vou dividir. Os dois são pares, divido por 2. 36 por 2 dá 18, 54 por 2 dá 27. O 18 ainda dá para dividir por 2, então eu divido de novo por 2. 18 dividido por 2 vai dar 9, o 27 não dá, eu deixo quieto, eu copio o 27 lá embaixo. Agora, ó, não tem mais par, mas eu posso dividir por 3, o 9 e o 27 são divisíveis por 3, e assim por diante vai dar 3, 1, 1. Novo slide com o esquema narrado pelo professor. Os números são separados por uma barra vertical, estando os dividendos lado a lado à esquerda e os divisores à direita. A cada divisão, os novos números aparecem embaixo de seus respectivos anteriores. O esquema completamente preenchido tem os números 36 e 54 divididos por 2, 18 e 27 por 2, 9 e 27 por 3, 3 e 9 por 3, 1 e 3 por 3 e, finalmente, 1, 1. Quando acabou a decomposição, eu olho aqueles fatores que eu usei para dividir, que dividiram os dois números ao mesmo tempo. Então, quais foram? O 2, que dividiu aqui, o 3, que dividiu o 9 e o 27, e o 3, que dividiu o 3 e o 9 nessa etapa. Esses são os divisores que dividiram os dois números ao mesmo tempo. Faço o produto entre eles. O máximo divisor comum é 2 vezes 3 vezes 3, olha lá, 18. E ainda tem o terceiro método, que é conhecido como algoritmo de Euclides. Novo slide com um diagrama composto por 2 linhas horizontais cruzadas com 3 linhas verticais e 12 espaços vazios. Na linha central estão os dividendos 54 e 36, na primeira e na segunda coluna, respectivamente. Eu coloco os dois números nessa tipo de um jogo da velha e vou fazer conta assim, olha, eu vou dividir esse número por esse. Então eu coloco o maior e o menor. Aqui em cima eu coloco o quociente e na parte de baixo eu vou colocar o resto. O quociente ocupará a linha superior do quadriculado e o resto a inferior. Então 56 dividido por 36 dá 1, só cabe 1 lá dentro. Quanto é que sobrou de resto? 18. Agora eu copio esse 18 aqui, ó, e repito o processo. Acima do 36 é adicionado o número 1 e abaixo o 18, que se repete à direita do 36 na linha central dos dividendos. 36 dividido por 18 vai dar 2 e o resto é 0. Acima do 18 é adicionado o número 2. O 0 aparece embaixo e à direita, finalizando a operação. A seguir, o professor circula o número 18 da linha central. Quando eu cheguei no resto 0, esse último número que apareceu na linha central, ele é o máximo divisor comum. Então tá aí, o máximo divisor é o 18. Então são 3 maneiras diferentes que você pode trabalhar para achar o MDC. Tá? Nós vamos dizer que 2 números são primos entre si, não quer dizer que eles sejam primos, eles são primos entre eles, se o máximo divisor comum entre esses números for igual a 1. A mesma coisa que eu fiz para 2 números, eu podia ter feito para 3, para 4. Uma maneira que você pode fazer, por exemplo, Euclides, que você tem que fazer a divisão. Você acha o máximo divisor comum entre os 2 primeiros. Aí você pega esse máximo divisor e acha o máximo divisor entre esse cara, esse máximo divisor que você tem, e o terceiro número. E assim vai fazendo até achar o que é o máximo divisor comum a todo o conjunto, se você tiver mais que 2 números. Tá? E eles vão ser primos entre si se o máximo divisor do conjunto todo for 1. Então, por exemplo, o 15 e o 16 só tem como divisor comum maior é 1. Então eles são primos entre si. O 2, o 3 e o 9, o máximo divisor comum dos 3 números ao mesmo tempo é 1. Olha que 3 e 9, eles têm como divisor comum o 3, que é maior do que 1, mas o 2 não. Então eles também são os 3 primos entre si. Vamos agora lembrar quem é o mínimo múltiplo comum, o MMC. O MMC a gente usa muito, né? Principalmente quando a gente vai fazer operação com as frações, que nós vamos estar vendo na próxima semana.
O mínimo múltiplo comum de um conjunto finito de números naturais é o menor, agora é menor múltiplo comum. Então ele é o menor múltiplo, não nulo, porque o zero é múltiplo de todo mundo, comum a todos os números do conjunto. Então, por exemplo, uma maneira de encontrar isso daí seria o seguinte, olha. Encontre o menor múltiplo comum entre 4 e 6. Eu posso achar todos os múltiplos de 4, então é 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24. Acho os múltiplos de 6, 0, 6, 12, 18, 24, assim por diante. Procuro aqueles que são comuns. O 0, que não me interessa, o 12, o 24, tem outros. Só que eu quero o menor deles. O menor deles quem quer? É o 12. Então o mínimo múltiplo comum entre 4 e 6 é o 12. A outra maneira é fazendo a decomposição por fatores primos também, dos dois números ao mesmo tempo. Então eu pego o 4 e o 6. Tá? Então eu vou dividir por 2. Divido por 2, dá 2 e 3. Ainda dá para dividir por 2? Sim, esse número aqui é par. Então divide por 2, vai dar 1 e 3. O 3 eu copio, porque não dava. Aqui acabou, já deu 1. Vou dividir o 3. Dá para dividir por 3, e aí dá 1 e 1. Quando acabou, deu 1 e 1, o que eu faço é o produto de todos os divisores que apareceram aqui. Então o MMC entre 4 e 6 é 2 vezes 2 vezes 3, que é igual a 12. Beleza? Novo slide com o esquema narrado pelo professor, novamente organizado com a barra vertical e que fica preenchido com os números. 4 e 6 divididos por 2, 2 e 3 por 2, 1 e 3 por 3 e, finalmente, 1, 1. Ao final dos divisores, um traço horizontal os separa do produto 12. Tem alguma relação entre o MDC e o MMC? Tem uma relação entre os dois. Dados dois números naturais, A e B, vale a seguinte expressão. O produto do MDC entre eles e pelo MMC, o produto do máximo divisor comum pelo mínimo múltiplo comum, vai dar exatamente o produto dos números A e B. A expressão citada pelo professor é escrita como MDC, abre parêntese, A, ponto e vírgula, B, fecha parêntese, vezes MMC, abre parêntese, A, ponto e vírgula, B, fecha parêntese, igual A vezes B. Então, se você conhece o produto e conhece um desses, você acaba achando o outro, usando essa expressão. Ok? Bom, pessoal, isso foi a aula de recordação de divisão. É lógico que nós vamos ter mais divisão para frente quando a gente for trabalhar com números fracionários, né? Quando aparece a tal da vírgula, né? Como é que a gente faz, por que aparece aquela vírgula e assim por diante. Uma boa semana a todos e façam os exercícios, tá ok? Até mais, gente. Créditos: Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Presidente Rodolfo Jardim de Azevedo, Diretora Acadêmica Simone Teles Martins Ramos, Audiodescrição, Texto Sérgio Silva, Revisão Keiko Trita, Consultoria Lara Souto, Gravação Leandro Ribeiro, Narração Valéria Grilo.